Ai. Bom dia, meninos. E aí, tudo bem? Tranquilo? Ô, Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tranquilo? Bom dia, professor. Dia. Quase boa tarde já, né? 11h40. Mas tá bom. Deixa eu falar para você. O Felipe avisou da prova, né? Vai ter prova, né? E tal, né? Aí eu coloquei na prova a reforma religiosa. Reforma religiosa. Lembra o que é isso? Que é a reforma protestante. Ô, professor, Fala. a sua vai ser VOF? A minha agora é discursiva. Ah, tá bom. Você lembra que a passada foi VOF? Que a Passada passada deu problema com a da Teresina. deu? Também deu. Que a Não gente ficou sei. sem fazer umas 3 questões e a sua foi VOF, tá certo. É, isso. Então tá bom. Então o assunto é esse. Então vou explicar rapidinho aqui. Vamos lá, para vocês acertar. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. O que foi a reforma religiosa? A reforma religiosa ou protestante foi um movimento que aconteceu no século XVI. Aconteceu mais precisamente em 1517. Teve início aonde? Teve início na Alemanha. Então, a Reforma Protestante foi um movimento contra a Igreja Católica. Então, foi um movimento contra a Igreja Católica que teve início em 1517 na Alemanha. Como é que chamou o cara que deu início à Reforma Protestante? Foi Martinho Lutero. Então, quem iniciou a Reforma Protestante foi Martinho Lutero, em 1517, na Alemanha. Martinho Lutero ele fez uma série de críticas à Igreja Católica, né? Por exemplo, ele traduziu a Bíblia, não podia traduzir a Bíblia tinha que ser sempre lida em latim, ele traduziu para o alemão, ele rezava a missa em latim, não podia, ele rezava a missa de frente para os fiéis, não podia. Então ele foi fazendo uma série de críticas com relação à igreja, até chegar às 95 teses contra a igreja. Então ele foi escrevendo, Então ele escreveu 95 pontos contra a igreja católica. E pegou esses 95 e fixou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E agora, o que ele condenava principalmente, além de todas essas teses contrárias à Igreja Católica, ele condenava principalmente a venda de indulgências. Então, ele condenava a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Ele condenava a venda do perdão, a venda de um terreno no céu, né? A pessoa fala, não, fulano, meu parente morreu e tal, não vou pagar aqui e tal. E aí você pagava tanto e a pessoa ia para o céu. Então ele condenava a venda do perdão, a venda de indulgências. E ele dizia o seguinte, que só a fé pode salvar. Não tem como você comprar a salvação. Só a fé pode te salvar. Então ele condenava a venda de... Sabe o que ele condenava também? A prática da simonia, que era a venda de coisas sagradas, né? Então a igreja vendia, por exemplo, pedaço da cruz em que Jesus foi crucificado, cabelo do fulano, do santo tal, unha do não sei de quem. Então ele condenava a prática da simonia, ele condenava a venda de indulgências, ele condenava a prática da simonia, então ele fazia uma série de críticas à igreja. Bom, mas antes de Lutero, outros já não tinham criticado a igreja? Tinham criticado a igreja. Só que, por que o Martinho Lutero ele chegou? Ele vai ser preso. Vai ser preso.
Por que não aconteceu com Lutero o que já havia acontecido anteriormente com os outros? Os outros tinham sido julgados, tinham sido condenados e queimados. Para isso existia a Inquisição, né? Acontece que o Lutero começou a fazer essa movimentação em uma época em que a igreja ela estava inadequada diante da nova realidade. A igreja católica ela não estava, digamos assim, correspondendo aos interesses da burguesia, aos interesses da nobreza. Por exemplo, a igreja condenava a ideia de lucro, a burguesia vivia em função do lucro, ela queria ter um poder acima dos monarcas, os monarcas não aceitavam. Então, o Martin Lutero ele começou a fazer essa movimentação numa época em que a igreja passava por um processo de crítica, de questionamento. Por isso, o Lutero acabou sendo liberado, ele foi preso, mas foi solto pelos príncipes alemães, que tinham interesse em que o movimento acontecesse, tinham interesse em que o movimento fosse adiante, certo? Então, o que você tem que lembrar é que a reforma, ela não foi pura e simplesmente uma reforma religiosa, ela foi, acima de tudo, uma reforma política, uma reforma econômica. Ela vai acontecer devido a esses aspectos. Eu diria que o aspecto religioso ele abre caminho para a reforma acontecer, né? Você vê, por exemplo, nós tivemos um outro caso interessante, que foi o caso lá na Inglaterra. Não sei se vocês se lembram da gente já ter estudado, que lá na Inglaterra, a reforma ela foi feita por quem? Quem é que fez a reforma na Inglaterra? Quem fez a reforma na Inglaterra foi o próprio rei, foi Henrique VIII. O que levou Henrique VIII a romper com a Igreja Católica? É o seguinte, o pretexto dessa ruptura foi, ele era casado com a Catarina de Aragão e ela só tinha tido filhas, só nascia mulher. E ele dizia que precisava de um herdeiro, de um filho homem, né? E ele, então, começou a questionar, começou a pedir para a igreja que ele queria anular o casamento dele com a Catarina de Aragão. E ele, inclusive, já tinha uma amante chamada Ana Bolena. E a Ana Bolena já estava, inclusive, grávida de 4 meses. E ele, então, pediu ao Papa que o Papa anulasse o casamento dele. O Papa não anulou, ficou enrolando e tal, pedindo tempo e tal. O Papa não queria tomar essa posição porque realmente anular um casamento já consumado, onde ele já tinha filhos com a mulher, era complicado. Então, diante disso, o que o Henrique VIII fez? Ele se casou, ele separou da Catarina, casou com a Ana Bolena de qualquer maneira, e foi aí que o Papa teve que tomar uma atitude. Então, o Papa excomungou o Henrique VIII, rompeu com ele, né? E ele, então, o que ele fez? Ele aprovou uma lei junto ao parlamento chamado Ato de Supremacia. Então, ele aprovou o Ato de Supremacia. Então, o parlamento inglês aprovou essa lei. O que é essa lei? O Ato de Supremacia foi uma lei tornando o rei, tornando o Henrique VIII líder da igreja que ele próprio implantou. Então, ele próprio implantou uma igreja, né, da qual ele se tornou líder. Com isso, ele se torna líder. Imagina tanto que o poder, tanto que fortalece o poder do rei. Ele, além de líder político, ele se torna também líder religioso de uma igreja que ele próprio criou. Ele próprio criou, que foi a igreja anglicana. Então, ele cria a igreja anglicana, da qual ele se torna o líder, o chefe, né? Aí, ele pegou e fez o quê? Ele confiscou os bens da igreja católica e distribuiu para nobres, para burgueses, todas aquelas pessoas que tinham apoiado a reforma que ele fez, essa ruptura que ele fez com a igreja católica, ele pegou e distribuiu os bens da igreja entre eles. Eles ficaram alegres, contentes, satisfeitos, e ele ficou líder da igreja que ele próprio implantou, que foi a igreja anglicana. Então, você vai observar o seguinte, que, na verdade, o que o Henrique VIII queria era diminuir ou acabar com o poder da igreja católica e tomar os bens da igreja. Você entendeu? E, além disso, ele passar a ser o chefe, o líder da igreja na Inglaterra. Esse negócio de casamento havia sido simplesmente o quê? Um pretexto. Tanto pretexto que ele ainda iria se casar mais 4 vezes.
Henrique VIII se casou 6 vezes. Então, essa questão dele anular casamentos, aí foi tudo só um pretexto para ele romper com a Igreja Católica, criar sua própria igreja, da qual ele se tornou líder, certo? E confiscar os bens da Igreja Católica, né? Isso aconteceu na Inglaterra. Teve um outro caso também que é interessante citar, que foi lá na Suíça. Na Suíça, houve a implantação do calvinismo. O João Calvino, ele implantou o calvinismo, que é uma outra doutrina protestante, onde se prega a chamada doutrina da predestinação. A doutrina da predestinação, ela prega o seguinte: você vem na Terra para trabalhar, para produzir, para acumular. E que quanto mais bens você acumular na Terra, maior será a facilidade de você ir para o céu. Nós vamos ver que o calvinismo, ele foi muito interessante, ele vai satisfazer os interesses de quem? Os interesses da burguesia. O calvinismo foi muito interessante para consolidar o sistema capitalista. O sistema capitalista. Então, a reforma, você observa que ela vai se espalhar, você observa que ela vai acontecer em vários países da Europa. Mas tudo isso devido ao quê? Devido à Igreja Católica estar inadequada, tanto política como economicamente na época. Beleza. Bom, e a Igreja? A Igreja ficou passiva diante disso tudo? Não. A Igreja, obviamente, vai reagir. A Igreja vai reagir à reforma, certo? Então, aconteceu a contra-reforma. Então, a partir de 1545, ainda no século XVI, a Igreja vai reagir através da contra-reforma. Então, o que foi a contra-reforma? Foi a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. Então, aconteceu a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo, certo? Na época, o Papa Paulo III, ele convocou uma reunião das maiores autoridades eclesiásticas, que são os cardeais. Então, ele convocou uma reunião com os cardeais na cidade de Trento, na Itália. Então, ele convocou uma reunião na cidade de Trento, na Itália. Essa reunião, quando o Papa convoca os cardeais, isso se chama de concílio. Então, o Papa ele convocou o Concílio de Trento. Concílio de Trento, que tem esse nome porque foi na cidade italiana de Trento. Então, nesse concílio, o que vai acontecer? O Papa, junto com os cardeais, eles vão estudar, eles vão procurar adotar medidas. Primeiro, havia necessidade de se reorganizar a igreja internamente. Por exemplo, havia necessidade de se fortalecer a autoridade do Papa, porque o Papa ele é considerado uma autoridade infalível para os católicos. Então, a autoridade dele está muito fragilizada com essa reforma. Então, eles procuraram fortalecer a autoridade do Papa. A igreja procurou fortalecer a prática do celibato, né? O padre está casando, o padre está tendo filhos, não podia acontecer mais, isso tinha que ser coibido, então vai procurar fortalecer o celibato, vai procurar promover a melhor formação de padres, vai haver a criação de seminários, de escolas para a formação de padres, né, de religiosos, para que eles tivessem uma melhor formação. Então foram adotadas inicialmente medidas internas para fortalecer a igreja, entendeu? Para reorganizar internamente a igreja. A partir dessa reorganização interna, aí a igreja passou para o combate ao que eles chamavam de hereges. Quem eram os hereges? Hereges eram as pessoas chamadas assim porque estavam indo contra os dogmas, contra as verdades indiscutíveis da igreja, entendeu? Então, eles estavam cometendo heresias. Então, o herege é aquele que vai contra os dogmas, contra as verdades indiscutíveis da igreja. Então, a igreja adotou uma série de medidas visando combater esses hereges, entendeu? Quais medidas? Primeiro, a igreja publicou uma lista
extensa, uma lista extensa de livros que um católico não poderia ler. Livros que a igreja dizia que é contra o pensamento, contra as ideias da igreja, contra o que a igreja pregava. Então, esses livros tinham que ser banidos para os católicos, eram livros proibidos, livros proibidos. Geralmente, eram livros de pensadores gregos, eram livros que questionavam principalmente a mentalidade teocêntrica, que a igreja ainda insistia em manter. Afinal de contas, essa movimentação de passagem do antropocentrismo para o teocentrismo era muito recente. Então, a igreja ainda mantinha muitas ideias da Idade Média, ainda estava se adaptando à Idade Moderna. Então, ela queria impedir que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Afinal de contas, a invenção da imprensa ela tinha contribuído para que um maior número de pessoas tivesse acesso ao conhecimento, às letras e tal. Bom, então teve a publicação do Index. O que era o Index? Era uma lista de livros proibidos para os católicos. Outra coisa, a igreja também vai promover a volta da Inquisição. Bom, o que significa a volta da Inquisição? É o seguinte, quando a gente fala de Inquisição, você tem que lembrar que a Inquisição ela é bem antiga. A Inquisição ela é bem antes da Reforma. Por exemplo, quando a gente falou de Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 100 Anos foi aquela guerra travada entre Inglaterra e França, e na Guerra dos 100 Anos nós temos um exemplo clássico de ação da Inquisição, quando os inquisidores eles prenderam e queimaram a Joana d'Arc. Vocês lembram que a Joana d'Arc ela estava participando da Guerra dos 100 Anos, ao lado da França, né? E ela começou a dizer que estava tendo uns sonhos e tal. E o pior é que os sonhos se concretizavam, aconteciam realmente de fato. E aí, o que acontecia? Acontecia o seguinte, que ela contava os sonhos e tal, a igreja falou, peraí, essa mulher está possuída, essa mulher é bruxa, né? Ela foi queimada naquela época por bruxaria. Depois, agora com a reforma, a igreja vai retomar a Inquisição através dos tribunais do Santo Ofício e começa a perseguir, começa a ir atrás daqueles que ela chamava de hereges, de pecadores, né? Então começa a perseguir esse pessoal e eles vão ser julgados e, consequentemente, queimados na fogueira santa. Isso aconteceu demais. Milhares de pessoas vão ser presas, vão ser torturadas e queimadas na fogueira santa, que era o Tribunal do Santo Ofício, né, usando da Inquisição. Além disso, também nós tivemos a criação, nesse contexto, da Companhia de Jesus. Foi criada a Companhia de Jesus por Inácio de Loyola. Então, Inácio de Loyola criou a Companhia de Jesus com vários objetivos. Mas um dos objetivos principais era o seguinte, é que no século XVI, nós estávamos vivendo um processo de expansão marítima. Nesse processo de expansão marítima, estava acontecendo que os navegadores chegavam em determinados locais e tinham os habitantes. Então a igreja começou a pensar, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que os navegadores, vamos fazer com que essas expedições levem também os religiosos. Então essas expedições passaram a levar quem? Os jesuítas. Os jesuítas, que eram da Companhia de Jesus, tinham a função de quê? Tinha a função de promover a propagação do catolicismo nas chamadas terras recém-descobertas, entendeu? Então, além de cuidar da educação na Europa e tal, essa Companhia de Jesus tinha a função de propagar o catolicismo nas chamadas terras recém-descobertas. E aí o que vai acontecer? A Igreja Católica ela se fortalece principalmente aonde? Nas colônias de Portugal e Espanha. Por quê? Porque Portugal e Espanha eram e são dois países extremamente o quê? Católicos. Na verdade, a base da contra-reforma vai ser nesses dois países, né? Tanto Portugal como Espanha. Então, por exemplo, o Brasil teve uma colonização portuguesa, então a primeira religião que vem para cá e vai ficar durante muito tempo aqui foi a católica. Bom, durante a Idade Moderna,
reforma e contra-reforma gerou o acontecimento do quê? Das guerras de religião. Guerras de religião entre católicos e protestantes. Falou? Até mais, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais.